Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, gente, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 22ª aula dessa maratona de estudos. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa primeira avaliação online? Então, tenho analisado todas as avaliações, tenho visto os resultados, não precisam ficarem preocupados em relação às notas. Foi apenas uma avaliação, um teste, para que nós pudéssemos entender como funciona ou como funcionaria se for necessário avaliá-los. Então, se for necessário avaliá-los online, nós já temos assim uma noção de como vai funcionar. E também nós queríamos saber como vocês estão em relação ao aprendizado que tem sido transmitido ou acolhido de nós para vocês ou vice-versa em relação a essas aulas online. Então, em nossa 22ª aula, eu quero iniciar essa aula parabenizando a todos os colegas de profissão, professores, pois estamos prestes a comemorar o Dia dos Professores. Então, essa semana, esse mês, é o mês que se comemora o Dia dos Professores. Então, um abraço a todos os colegas de trabalho, que Deus ilumine o caminho de vocês. Então, pessoal, em nossa 22ª aula, não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática e que essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre polinômio. Muito simples, aula básica, já falamos sobre monômios, termos algébricos, o valor numérico de uma expressão algébrica, simplificamos as expressões algébricas e aí agora nós vamos falar de polinômio. Então, o objetivo dessa aula é compreender as relações existentes entre monômios e polinômios. Nós vamos entender qual é a relação que existe entre monômios e polinômios. Será que você sabe quais são as relações existentes entre monômios e polinômios? Então, gente, só pelo nome já dá para entender. Poli vem de vários, nômios significam os monômios mesmo. Então, ou seja, um polinômio vai ser vários monômios juntos. Agora, nós vamos ver se é juntos ou separado por operações de adição, subtração, multiplicação ou divisão. Então, todos esses termos aqui são monômios. Nós já vimos o conceito de monômios. Um produto entre letras e números, ou só números ou só letras, e que não pode ter letra nem no expoente, nem no denominador. Então, todos esses aqui são termos algébricos classificados como monômio. Então, gente, aí, os mesmos termos algébricos, quando escritos em operações de adição e subtração, eles passam a ser classificados como polinômio. Então, nós vamos dizer o seguinte, qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômios. Então, se você somar ou subtrair monômios entre si, você está escrevendo polinômios. Então, por exemplo, nós temos aqui o mesmo termo algébrico y, o mesmo termo algébrico 2x, o mesmo termo algébrico 2y e o mesmo termo algébrico 5. Aí, nós estamos dizendo que quando eles estão separados por operações de adição e subtração, nós estamos dizendo que esse daqui é o primeiro termo desse polinômio. Esse é o segundo termo desse polinômio. Esse é o terceiro termo desse polinômio. E esse é o quarto termo desse polinômio. Portanto, nós estamos dizendo que pegamos os monômios anteriores, termos algébricos, juntamos ele através de operações de adição e subtração e escrevemos um polinômio. E que esse polinômio é um polinômio de 4 termos. Ou seja, aqui nós temos um polinômio. Então, pessoal, aí nós temos aqui um exemplozinho bem básico que eu vou deixar para vocês responderem aqui nos comentários, que ele consiste em uma partida de basquete, uma jogadora acertou X cestas de 2 pontos e Y cestas de 3 pontos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida. Olha que probleminha fácil. Vocês irão escrever aqui nos comentários um polinômio que representa a quantidade de pontos marcados nessa partida. Aqui tem X cestas de 2 pontos e Y cestas de 3 pontos. Agora, pessoal, nós vamos falar de polinômio reduzido. Na verdade, essa habilidade nós já trabalhamos no valor numérico da expressão algébrica. Nós já simplificamos as expressões algébricas, então aqui é a mesma coisa. Então, aí se nós temos aqui o polinômio 2x mais 2y mais 5x menos 5x, nós temos um polinômio que pode ser reduzido. O que é reduzir é simplificar. E o que é simplificar é somar ou subtrair os termos algébricos semelhantes. E o que são, ou quais são os termos algébricos semelhantes aqui? São os monômios semelhantes. 2 ou mais monômios são semelhantes se são escritos com as mesmas variáveis e os mesmos expoentes. Então, 2x, 5x e 5x
são monômios semelhantes. Eles podem ser operados entre si. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é organizar. Eu vou juntar os termos semelhantes. Então, 2x vai ser somado com 5x, que vai ser subtraído de 5x. Mas o 2y não tem com quem operar. Ele não tem termo semelhante nessa expressão. Quando eu somo 2x mais 5x menos 5x, eu posso fazer de duas formas. Pegar esse mais 5 e esse menos 5, eu cancelo, porque eles são opostos ou simétricos. A soma de dois números inteiros opostos ou simétricos é zero. E aí eu fico com 2x e sobra também 2y. Ou então eu posso fazer 2 mais 5 é 7, e aí 7 menos 5, 2x. E também sobra o 2y, porque não tem com quem somar. Portanto, eu estou dizendo que esse polinômio aqui, quando reduzido, nós escrevemos esse polinômio aqui. Se você pegar e determinar um valor numérico para x e para y, operar aqui acima, os mesmos valores numéricos, determinar em x e y aqui abaixo e operar, encontra o mesmo resultado. Porque quando você reduz uma expressão algébrica, você não está desconfigurando ela da anterior. Você está mantendo ela no seu valor original, só está escrevendo de uma forma mais simples. E aí, pessoal, como nos monômios, nós também temos o grau do polinômio. Então, esse é o polinômio y² mais 2x ao cubo menos e ao quadrado y² mais 5. É um polinômio. Esse polinômio tem os seus monômios, ou seja, os termos algébricos que usamos para escrever polinômios são os monômios. Cada monômio tem os seus expoentes. E aí, nós vamos agora identificar o grau desse polinômio. Primeiro, lembre, o grau de um polinômio é o grau do monômio de maior grau daquele polinômio. Ou seja, aqui esse monômio ele tem grau 2. Aqui esse monômio ele tem grau 3. Aqui esse monômio tem grau 4. E esse monômio aqui tem grau 1. Portanto, nós estamos dizendo que o grau desse polinômio é o polinômio de quarto grau. Pois o monômio que usamos para lhes escrever, que tem o maior grau, é esse daqui, 4 graus. Então, gente, é muito fácil você identificar o grau de um polinômio. O grau de um polinômio é o grau do monômio de maior grau usado para escrever aquele polinômio. Então, pessoal, nossa aula foi muito simples. Não esqueça de solucionar os problemas propostos lá no formulário. Então, para finalizar nossa aula, quero deixar aqui para todos os colegas de profissão, de missão, professores, em alusão ao seu dia, uma mensagem do filósofo e professor Paulo Freire, onde ele diz: a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer. Há sempre o que ensinar e há sempre o que aprender. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos os colegas professores e a você, aluno, que sonha também ser professor. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até o próximo encontro.